tarde, telespectadores da TV Orkut. Estamos aqui agora hoje com uma entrevista muito especial sobre religião. Na verdade não é religião, né? Na verdade é fé, a fé do povo, que é muito supera muito a religião, né? E eu tenho do meu lado, qual é o seu nome, pastor? Navarro. Vandir. Navarro e Vandir, para nos falar sobre vários assuntos interessantes aqui. Quer saber uma coisa? A pessoa motivada, que tem sonhos, acredita em Deus, mais em Deus, ou é o contrário? A pessoa que está em busca de Deus quando ela está desesperada? O que conta mais nesse caso? Na realidade, assim, as pessoas normalmente, não? As pessoas se ocupam mais por Deus quando estão com problemas, não? Quando está com problemas. Só que tem os filhos de Deus que eles amam a Deus, sem conhecê-lo, assim, sem vê-lo. Porque na realidade, ou seja, o filho de Deus, porque tem os filhos de Deus e tem os filhos que não são de Deus. Isso que confunde. Ou seja, não todos os homens são filhos de Deus, senão porque o filho de Deus tem espírito de Deus. Por exemplo, nós tínhamos a novela das 8 na TV Globo, o clone, não? A novela. Esse clone, por exemplo, que o médico consegue fazer em laboratório, é uma carne. Esse não é um filho de Deus. Ou seja, quando saiu o clone e quando saiu aquele homem que disse que a ciência conseguiu clonar, o homem nunca vai criar um filho de Deus. O homem vai conseguir clonar uma carne, uma ovelha, um cachorro. Esse não é filho de Deus. E na Terra tem homens que não têm espírito de Deus. Por exemplo, tem suspeita de que não seja filho de Deus Hitler, Bin Laden, Saddam Hussein, Bush, Certo. o estuprador do parque, a menina que matou os pais. Porque eles não têm limites, não têm o Espírito de Deus, eles não têm o amor, não têm a justiça. Agora, o Filho de Deus pode ser um bandido. O Filho de Deus pode ser um que matou, que está na cadeia. Mas ele sofre por lo que sua carne cometeu. Porque o problema é que o Filho de Deus está em uma carne humana. Essa carne é perigosa. E nessa carne está todo o mal. E o Filho de Deus que tem? O Espírito, tem um chip. Nós, os filhos, você, eu, o pastor Vandir, nós temos um chip. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos a sabedoria de Deus já inscrita em nossa mente. E por isso que você pergunta a uma criancinha, você ama a Deus? Ele sim, ama a Deus, é filho, porque já tem o chip. Só que a graça não é uma religião, é a ciência que desperta o homem interior, o homem superior. Porque por fora eu sou um homem inferior, ou seja, eu sou maldoso, tenho todo o mal em minha carne, em minha mente adâmica. Agora, em minha mente espiritual, eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho a justiça de Deus, eu tenho a paz de Deus, o amor de Deus. Por isso que eu consigo suportar aquele que me faz mal. Tá certo, então. E um amigo influencia o outro, né? Na hora de levar para a igreja e na hora de escolher uma religião também, ou não. Ou a pessoa sozinha, ela toma uma decisão, não, agora eu preciso melhorar minha vida e eu vou para a igreja. Isso, as pessoas geralmente fazem isso, não? Eles começam estão desesperados, porque na vida nós teremos muitas aflições, não? E aí o que acontece? A pessoa busca uma solução na religião, procura Deus, só que procurava, não? Porque na realidade o homem não tem que procurar. Tem uma parábola na Bíblia que Jesus disse, de 100 ovelhas, se uma se perde, o pastor vai e procura e pega. Não é a ovelha que procura o pastor, não. Por isso que o mundo ficou assim como está agora, com ladrão, com bandido, com estrupo. Por quê? Porque não se conhecia essa ciência, que é a graça de Deus, o que nós ensinamos. Que não é uma religião, é uma ciência, é uma sabedoria divina, sabedoria espiritual, que acorda o homem interior, que desperta o espírito perfeito que está na pessoa. Mas há influência, sim, de uma pessoa para outra, o que você perguntou aí, uma pessoa pode influenciar a outra para uma coisa negativa ou para uma coisa positiva. E as religiões têm influenciado as pessoas sempre para as coisas negativas. Vocês acham que, por exemplo, aquela essência boa da pessoa que vem à tona quando ela aceita Jesus e que a religião vai lá e extrai o que tem de melhor da pessoa para que ela tenha uma vida boa e tal, a pessoa já possui isso dentro dela,
Ou tem gente que não tem cura, por exemplo, um ladrão, um cara que mata, que é assassino, esses não têm cura, ou todo mundo tem cura. O que vocês acham sobre isso? Ou seja, por isso que comecei falando que tem, ou seja, os filhos de Deus e os que não são filhos. Os que são filhos, eles, em el tempo de Deus, eles vão ser curados, porque já estão curados, só que eles não sabem que estão curados. Ou seja, eles vivem como homens. Porque na realidade, nós, os homens, não temos que viver como homens, porque nós não somos homens. Nós somos anjos em um vaso de barro. Nós somos espíritos perfeitos em uma carne mortal incorruptível. Então, o que acontece? Que a pessoa, quando não conhece a ciência, ele vive como um animal. Porque o animal, às vezes, é melhor que nós, que os homens. Sabia que um cachorro é melhor que eu, em carne falando? Porque o cachorro não tem ciúmes, não tem raiva, não quer matar o cachorro. Agora, eu sou pior em carne que o cachorro. E também existe o seguinte, as pessoas vivem de aparências. Então, muitas vezes, você vê uma pessoa aparentemente praticando mal, ela está praticando mal, pelo que o doutor Navarro falou aqui agora, porque ela não conhece quem ela é. Então, ela faz o que é errado por desconhecimento. A partir do momento que ela passa a conhecer quem ela é, muito daquilo de mal que ela está fazendo, ela vai parar de fazer porque ela se descobriu, ela se conheceu. Não é que ela aceitou Jesus, entendeu a colocação que você fez, Marisa? Sim. Ninguém aceita Jesus. É Jesus que nos aceita, ou seja, colocando de uma forma diferente. Olhando para Jesus como Deus. É Deus que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus. É o pai que escolhe o filho, não é o filho que escolhe o pai, né? Não, mas tem gente que fala que todo caminho leva a Deus, a Jesus, né? E não é só, de repente, quando a pessoa aceita mesmo, né? Claro, aí na realidade é assim, mire, até por 2000 anos, Deus ficou calado. Deus, por 2000 anos. O que aconteceu? Ele veio em carne, se chamou Jesus de Nazaré, ele se vestiu para tirar o pecado, para tirar a lei, não? E tirarnos da condenação. Daquela condenação que estávamos em essa posição devido ao pecado de Adão. Porque Adão pecou e todos pecaram até a cruz. Agora, ele, em el propósito dele, ele se vestiu de carne e ele veio para salvar-nos. Porque nós, por essa lei, nunca nos salvaríamos. Agora, ao entrar em carne, ele tirou o pecado e tirou a lei. Agora, depois da cruz, ele ficou calado por 2000 anos. Essa graça já se conhecia. O único ministério que já existiu antes deste ministério foi o ministério de Paulo. E Paulo foi o apóstolo espiritual, porque existem 12 apóstolos que eram apóstolos carnais de Jesus de Nazaré, do judeu, porque Jesus de Nazaré não era cristão. Agora, quando ele ressuscita, é Cristo ressuscitado. Esse Cristo ressuscitado escolhe um débil na carne, um assassino, chamado Paulo. Escolhe a Paulo e o arrebata ao paraíso e lhe dá a conhecer a graça de Deus. E lhe diz, Paulo, eu estive em carne, me chamei Jesus de Nazaré. Eu falei a los apóstolos, falei, tirem demônios, curem enfermos e batizem em meu nome e serão salvos. Esse era Jesus falando. Agora, Paulo, eu te falo, eu sou o fim da lei. Ele tirou a lei. Eu destruí o pecado, eu destruí o diabo, vocês estão perfeitos, vocês estão justificados. Ou seja, depois da cruz, os homens, os filhos de Deus, já estamos justificados. E você veja que ele falou que Paulo era um assassino. Isso, porque Quer dizer, Deus Paulo era escolhe um deles. assassino e era um filho de Deus ao mesmo tempo. E todos os que estão na Bíblia eram assassinos. Por exemplo, David, o que escreve Salmos. Davi era outro Porque assassino. ele se arrependeu, na verdade, Paulo, né? Ele blasfemava Jesus, falava mal de Deus, fazia mal para as pessoas, e depois ele teve uma prova de que Jesus existia mesmo. Claro. Claro, aí a Paulo, sabe o que acontece? A Paulo lhe disse, quando encontra a Jesus, lhe disse, você é Jesus e o Pai. Aí ele disse, não, o Pai e eu, sou eu. Teve a prova, ele ficou sério, ele precisou passar por provações. Aliás, eu queria falar uma coisa sobre provações, Sim. né? Quando a pessoa ela tem muitas provações, né? É porque Deus abandonou ou não? Isso é necessário para forjar o caráter da pessoa. E na verdade Deus não dá uma provação maior do que aquela que você pode aguentar, né? Isso. Com certeza. Uma prova, uma provação na vida de um filho é uma disciplina. Uma disciplina para forjar o caráter. Para formar o caráter dele, com certeza. A prova, ela também serve para firmar a fé. Ou seja, tem pessoas que no meio da prova, elas descobrem, elas acabam se decepcionando com a prova. E a prova não é para decepcionar, a prova é para fortalecer.